Bom, vamos lá então, vamos falar de contratação no Fluminense, ou pelo menos aí, né, talvez reforço, talvez contratação. Isso vai depender muito do ponto de vista do que a gente vai falar aqui. O Fluminense me preocupa, cara. Fez uma oferta oficial aí, segundo o GE, pelo Vitinho. O Vitinho ex-Flamengo. O Vitinho, assim, cara. Mano, eu tô olhando os comentários aqui, tô olhando comentário de um monte de outros vídeos aí, de outros canais que falaram do Vitinho, falaram dessa contratação. E quando você olha lá embaixo, é unânime, tá? Unânime. Ninguém, pelo menos ninguém dos que eu li, ninguém dos que eu vi, apoia a contratação do Vitinho. O John Arias saiu já tem mais de 10 dias. O Fluminense não ganhou depois que voltou do Mundial. Fez um grande Mundial ali, com todas as circunstâncias. E a gente tem que se orgulhar muito da campanha que o Fluminense fez. Mas as coisas precisam voltar a andar. O Fluminense precisa voltar a jogar, voltar a performar. O Renato vinha fazendo um bom trabalho no Campeonato Brasileiro. Mas agora já são três derrotas seguidas. Amanhã a gente tem jogo contra o São Paulo, que apesar de não estar numa boa fase, tem um time competitivo. Dentro dos seus limites ali tem um time competitivo. E no momento também ruim do Fluminense, a gente também não tem como esperar nada e dizer assim, olha, o Fluminense é favorito ou o São Paulo é favorito. Mas vamos falar aqui dessa contratação do Vitinho, cara. O Vitinho já trabalhou com o Renato Gaúcho e muito possivelmente essa tentativa de contratação, essa oferta parte aí do relacionamento que o Vitinho teve com o Renato Gaúcho. Foi o melhor momento da carreira dele, foi com o Renato Gaúcho, tá? Em 2022, 2023, por ali. Mas não quer dizer que esse Vitinho, que já não era unânime ali para a torcida do Flamengo, apesar de ter feito de ter tido um bom momento ali com o Renato Gaúcho, não quer dizer que o Vitinho seja, nesse momento, 2025, jogando num time desconhecido da Arábia Saudita, há 2 meses sem clube, não quer dizer que ele seja uma boa escolha para o Fluminense nesse momento. Ainda mais, né, por mais que a matéria do GE, eu tô repercutindo aqui tanto a matéria do GE quanto os vídeos aí, seja do canal do Lessa, do Leandro Dias, de todo mundo que cobre o Fluminense. Apesar da questão não ser substituir o John Arias, até porque existe um abismo entre John Arias e Vitinho, pelo menos na minha opinião, e eu acho que na sua também, se você é tricolor, ou se você é flamenguista, ou se você torce para outro time e tá aqui assistindo o canal, acompanhando esse vídeo, você sabe que existe um abismo técnico entre os dois. Por mais que não seja para substituir o John Arias, cara, a contratação do Vitinho teoricamente vem sem custos ali, o Fluminense deve pagar só luvas. A contratação do Vitinho ela é mais uma contratação que, assim, no final, a sensação que a gente tem, e assim, eu espero muito estar errado, tá? Eu não sou especialista em contratação, eu não sou especialista em nada, tá? Eu tô aqui como torcedor dando a minha opinião. Mas ela é mais uma contratação que o Fluminense faz que tem tudo para dar errado. O Fluminense, infelizmente, tem feito apostas muito ruins. E uma delas, por exemplo, é o próprio Soteldo aí, que além de ter custado muito caro pro Fluminense, é um jogador que há muito tempo não resolve nada em lugar nenhum. Não resolve nada em lugar nenhum e não surpreende ninguém que ele esteja no Fluminense fazendo apresentações muito ruins e sendo muito criticado já desde o começo, tá? Desde o primeiro momento que o Soteldo pisa no gramado, ele já é criticado, comete muitas falhas, erra bastante ali, e a torcida não vai perdoar, cara. A torcida não vai perdoar, porque sabe que os adversários estão se reforçando muito bem, e o Fluminense tá sim ficando para trás. O único time que talvez ali o Fluminense hoje não esteja atrás aqui no Rio é o Vasco, porque o Vasco vive uma crise institucional, uma crise gigantesca dentro e fora de campo, mas fora isso, o Fluminense está ficando para trás, mesmo sendo um time que nos últimos anos fez boas campanhas e tentou se recuperar, tirando o ano passado que a gente brigou contra o rebaixamento, mas a gente é recentemente campeão de Libertadores, Recopa, disputou Mundial, fez um grande Mundial de Clubes agora, mas a gente acaba sempre tendo que fazer boas campanhas com times muito limitados. E se entrou um dinheiro do Mundial, e a gente sabe que o dinheiro não é integral, tá? O dinheiro não é integral, tem imposto, tem a parte dos jogadores, tem um monte de coisa ali, que no final o montante que o Fluminense vai receber não é exatamente aquilo que a gente acha e nem não vai resolver a vida do Fluminense. Mas a questão é que o Fluminense tem feito investimentos ruins. E se tem um dinheiro em caixa agora, seja do pouco que a gente vai receber da venda do John Arias, seja do dinheiro do Mundial,
o Fluminense tem que pensar melhor e trazer alguém para resolver. E com certeza esse cara não é o Vitinho, tá? E não é minha opinião, não é só uma sensação que eu tenho aqui ou de acompanhar ali os outros canais. Cara, a questão é que a gente sabe, no fundo a gente sabe que o Vitinho não é o cara que vai resolver. Ele não é o cara que resolveu em lugar nenhum. Por que ele seria o cara que vai resolver agora no Fluminense? O Fluminense precisa de alguém para resolver. Precisa urgentemente de um 9, precisa de um cara para substituir o John Arias, precisa de um meio-campo. Então, o scout do Fluminense está fazendo um trabalho, no mínimo, duvidoso. Eu não sou um cara assim que me pauta muito em criticar a diretoria. Para mim, cara, sinceramente, a diretoria trabalha e faz o seu melhor. Às vezes ela só é incompetente, né? Eu acho que o trabalho do Mário Bittencourt, ele tem seus lados bons ali. O Fluminense, sim, não vou dizer que o Fluminense mudou de patamar, mas o Fluminense conseguiu coisas que não conseguiu antes na gestão Mário Bittencourt. Mas a gestão também ela é marcada por muitas falhas, principalmente na questão de contratação. As contratações que vieram com o Fernando Diniz, por exemplo, foram muito criticadas. A gente teve aí Renato Augusto, Douglas Costa, Gabriel Pires, essa galera que a gente sabe aí que passou aqui pelo Fluminense, nem que jogou, mas que passou aqui pelo Fluminense. E agora a gente tem com o Renato Gaúcho alguns nomes chegando muito por conta de, já jogou com o Renato Gaúcho, né? Que é o caso do Soteldo. E agora o caso, se vier, né? Não tem nada certo ainda, o staff do Vitinho fala que ele tem outras propostas ali da Arábia. Então, e ele também não queria vir para o Brasil por questões de segurança, tal, a família insegura, isso aí nem entra nesse mérito, porque de fato, para quem tem uma experiência, eu não tive, tá? Mas de todo mundo que eu conheço que morou fora, que teve uma experiência fora, e de tudo que a gente vê também no jornal, né, cara? A gente não é alienado. A gente sabe que o Brasil é um país perigoso, cara. Principalmente para quem tem essa visibilidade que um jogador de futebol vai ter. O cara vai ter que viver ali numa redoma para não ter contato ali, principalmente no Rio de Janeiro, que é um lugar perigoso. Mas assim, não tem nada certo entre Fluminense e Vitinho, mas se vier, e tomara que não venha, sinceramente, tomara que não venha, é uma contratação ruim. É mais uma contratação ruim de um time que precisa de gente para resolver. O Fluminense não tem a opção de arriscar. O Fluminense precisa de alguém que resolva o problema. E mais uma vez eu digo, esse cara não é o Vitinho. Não é opinião minha, não é só a minha opinião, né, na verdade. É a opinião de todo mundo aí que eu tenho acompanhado. E com certeza é a opinião do torcedor do Fluminense. E assim, cara, quero ouvir aqui sua opinião. Me fala aí se você concorda com essa contratação do Vitinho. Eu acho uma contratação um pouco absurda. Não sei valores, né? Não, na matéria ele não está bem especificado valores, mas a menos que ele viesse para ganhar um salário baixo, e isso não vai acontecer, porque se ele ganha muito bem na Arábia Saudita, vai aceitar vir para o Brasil, ele não vai vir com um salário ruim. Um salário, né? Talvez ali, salário ruim, né? Entre aspas, que eu digo ali para o jogador de futebol seria, sei lá, 400, 500 mil reais. Com certeza ele vem, e se tiver um salário vai ser o dobro disso, com certeza. Mas, cara, me fala aí o que você acha. Contratação, na minha opinião, ruim. Na minha opinião, mais uma contratação ruim num período que o Fluminense precisa muito fazer um esforço para resolver problema e não para gerar mais problema. Já existe um desconforto entre a diretoria e a torcida. Jogo após jogo aí a gente vê o Mário sendo xingado. Então, uma contratação como essa só pode levar isso para um outro patamar, só pode piorar essa situação. Tanto a situação com a diretoria, quanto a situação com o próprio Renato Gaúcho, cara. A torcida, ela é muito volátil. Então, o Renato Gaúcho estava sendo muito elogiado ali no Mundial por todo mundo. Tem vídeo aqui no canal eu elogiando ele também. Não é o meu técnico preferido, mas fez um grande Mundial de Clubes, isso aí é inegável. Mas a torcida ela tem uma paciência muito curta, cara. Perdemos 3 jogos, perde pro São Paulo amanhã, o Fluminense daqui a pouco já tá em 14º, 13º colocado. Um time que até pouco tempo atrás estava em 7º, 6º ali. Então, né, a gente precisa de uma reação urgente. Tomara que amanhã o Fluminense consiga essa reação. Enquanto a contratação do Vitinho, tomara que não venha. Deixe aqui sua opinião, seu like, seu comentário, se inscreve no canal e até a próxima.